Bom dia, graças a paz do nosso Senhor Jesus. Eu quero deixar nessa manhã uma mensagem sobre o teu coração. Certo texto nos fala que Jesus, depois de multiplicar os pães e os peixes, falou com seus discípulos para atravessarem o mar, que logo depois de despedir da multidão ele iria ao encontro deles. E Jesus subiu a um monte e eles foram atravessar o mar. Mas um pouco depois começou uma forte tempestade, e essa tempestade poderia até mesmo fazer com que aquele barco pudesse vir afundar. E nós começamos a observar o texto e começamos a ver que no momento daquela angústia, a qual Jesus não estava ali dormindo no barco, eles começaram a se desesperar. Então Jesus veio caminhando sobre as águas. Nós começamos a observar que quando Jesus chega, eles acham que ele era um fantasma. Eles não viram que era um Jesus por causa da tempestade a qual eles estavam passando. Eles tinham acabado de se despedir de Jesus. Eles sabiam exatamente o tamanho do cabelo de Jesus, eles sabiam exatamente a cor dos olhos de Jesus, a roupa que Jesus estava. Eles sabiam exatamente como Jesus era e falava, porque andavam com ele a todo momento. Mas aquela tempestade deturpou a maneira a qual eles viam. Logo após, ele se apresenta para aqueles que já o conheciam. Ele fala: eu sou Jesus. E Pedro, com toda a sua ousadia, ele fala: se é tu, Senhor, manda-me ter contigo. Então Jesus falou: venha. E Pedro começou a andar sobre as águas. Porém, aquele mesmo vento que estava antes dele andar sobre as águas, também estava quando ele estava andando sobre as águas. Então, independente se você está no barco ou se você está caminhando com Jesus, aqueles ventos vão vir sobre a sua vida. Mas a diferença é que vocês têm um foco. E quando Pedro teve esse foco, ele caminhou sobre as águas. Mas certo momento ele começou a perceber aquele vento e perder o seu foco. Era o mesmo vento de antes, porém ele fez ele perder o foco, que era Jesus Cristo. Eu quero te falar que não perca o seu foco. Se você está olhando para Jesus Cristo, continue. Muitas vezes é o mesmo vento, é a mesma coisa que te assola, é a mesma coisa que te deixa para baixo, é a mesma situação em casa, é a mesma situação no serviço. E muitas vezes tem te deixado para baixo. Muitas vezes você tem questionado por que eu estou na presença do Senhor e eu estou passando por isso, por que eu estou na presença do Senhor e eu estou vivendo isso. Parece que as coisas têm dado maior foco, maior ênfase, parece que só está acontecendo com você. E você até muitas vezes se pergunta do que vale estar na presença do Senhor. Eu quero te falar que são apenas os mesmos ventos. A diferença é que você não está mais focado no Senhor Jesus, e sim no vento. Então Pedro começou a afundar. E ele gritou por socorro. E o Senhor já estava de mãos estendidas para socorrer Pedro. O Senhor não permitiu que ele se afogasse. O Senhor não permitiu que o vento viesse tombar o barco. O Senhor caminhou sobre as águas. Ele caminhou sobre a tempestade para poder salvar aqueles que eram seus. Eu quero te falar nessa manhã que o Senhor está de mão estendida para te salvar se caso você cair. Mas não perca o foco, pois tudo que Ele quer é que você ande sobre as águas e vá de encontro a Ele. São as mesmas tempestades que estavam na sua vida. Porém agora você está olhando para Jesus Cristo. Então não perca o seu foco, porque Ele é contigo. Que Deus te abençoe. Essa mensagem é do Pastor Júnior, Igreja Evangélica Recomeçar.